Agora na Bahia são 7h mais 22 minutos. Urgente. Adelson Carvalho. Já está aqui o nosso entrevistado de hoje, segunda-feira, ouvinte Sociedade, Dia Internacional do Arrependimento, dia de comemoração aí de 50 títulos do maior do Norte e Nordeste do Brasil, um dos maiores do mundo, Esporte Clube Bahia, 50 títulos. Está aqui o nosso entrevistado de hoje, o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrício Miller. Sociedade Entrevista. Agora, Fabrício, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, é um prazer estar com você aqui no Sociedade Urgente. O Fabrício, tem muita coisa para a gente falar aqui sobre mobilidade urbana, mas eu gostaria de saber primeiro o seguinte: a Transalvador é vinculada à CEMOB? Sim, Adelson, na verdade, a Transalvador, dentro do organograma da Prefeitura, ela é vinculada, ela não é subordinada. Não é subordinada. Ela é uma autarquia autônoma, Sim, tanto do ponto de vista gerencial e administrativo. Né? Hoje o superintendente da Transalvador, não, sempre o superintendente da Transalvador é a autoridade máxima de trânsito na cidade. Então, por exemplo, qualquer mudança de trânsito, qualquer regulamentação nova, qualquer controle de velocidade, qualquer algo que precise ser executado, radares, por exemplo. É o superintendente como autoridade máxima de trânsito que faz ali a sua portaria e faz aquelas determinações. É claro que dentro de um conceito mais amplo de prefeitura, de mobilidade, a Secretaria de Mobilidade e a Transalvador, elas caminham sempre juntas, buscando aí trazer melhoras aí a fluidez e a segurança viária da cidade. Isso. Agora, já a CEMOB é a secretaria, não é isso? Secretaria de Mobilidade, que também tem a ver com as obras. A Secretaria de Mobilidade, de forma, como eu disse, mais ampla, né, que pensa nas políticas públicas de mobilidade, ela incorpora o órgão executivo de transporte, então nós não temos... ao lado você tem o órgão executivo de trânsito, que é a Transalvador, e por outro lado, o órgão executivo de transporte é incorporado também pela Secretaria de Mobilidade, que é a CEMOB. Vamos lá. Como é que está essa situação aí de motoristas que até pouco tempo tivemos mais uma paralisação em Salvador, mais um protesto de motoristas ainda da antiga CSN. Qual é a situação hoje, de momento, até para novas paralisações, eventuais paralisações, eu poder argumentar aqui, para quem me perguntar, qual é a situação de momento? Excelente pergunta, Adelson. É sempre bom a gente poder esclarecer alguns pontos que, às vezes, sobretudo quando tem manifestação, que ficam dúvidas. Bom, essas manifestações, esses ex-funcionários da CSN são ex-funcionários que ainda não foram incorporados pelo sistema, né? Ficou acordado, e com a participação da Prefeitura, a Prefeitura exigiu que, ao longo da operação das outras duas concessionárias, esses funcionários, esses ex-funcionários, fossem incorporados ao sistema, mas claro que isso não é de uma hora para outra, isso leva tempo, até porque a gente precisa ali ter um turnover, ter uma troca de funcionários das atuais concessionárias, e isso não acontece rápido. Esses funcionários, eles não receberam ainda parte das suas rescisões. São quantos? Olha, hoje, agora de cabeça, passa de 1.000? Eu acho que passa um pouco de 1.000. Né? Já foram incorporados mais da metade das novas concessionárias, já estão empregados ou já estiveram empregados nas novas concessionárias, mas ainda faltam receber parte das suas verbas rescisórias. As verbas rescisórias são obrigação dos contratantes, da empresa, dos sócios. Né? E foi feito um acordo mediado pela Justiça do Trabalho. A Prefeitura ela participou como anuente, como facilitadora desse processo. No entanto, esses recursos são devidos não pela Prefeitura, não há absolutamente nada que a Prefeitura deva. Né? A Prefeitura, inclusive, no início desse acordo, levantou créditos que a Prefeitura tinha, que a empresa tinha com a Prefeitura, e a Prefeitura pagou esses créditos, e esses créditos foram todos revertidos no pagamento de rescisões. Bom, foi feito um acordo, como eu disse, na Justiça do Trabalho, e esse acordo envolveu ali os terrenos, áreas privadas da concessionária e dos seus sócios, que foram dadas como garantia ao pagamento. E esses terrenos, desde então, têm sido colocados à venda.
Já foram vendidos? Bom, a informação última que nós temos é que 2 deles, os maiores deles, já foram negociados, sim, tá? Ainda só que é uma operação com alta complexidade, com alienação do bem, e alguns desses terrenos tinham alienação fiduciária com bancos, então tem que ser feita uma negociação com bancos, mas a informação que eu tenho, né, é que isso está muito avançado, já se chegou aí a um acordo com os bancos que tinham parte do terreno, e o que acontece agora é apenas a burocracia normal de uma operação desse vulto, né, não é uma operação pequena. Então a gente espera, Adelson, eu particularmente espero, o prefeito tem trabalhado muito intensamente em toda a negociação com o próprio banco, que detinha parte dos terrenos. O prefeito foi fundamental nessa negociação. Sem a participação do prefeito, certamente isso demoraria muito mais. Então, o prefeito se envolveu pessoalmente para ajudar nesse fato. Eu acho que já está... O papel de corretor, inclusive. Né? Muito, sim, exatamente. Porque os grandes grupos, às vezes econômicos, construtoras, supermercados, procuram a prefeitura, né, para entender como investir na cidade. E ali, naquele momento, o prefeito, sempre que pôde, falou: olha, tem terrenos importantes, bons para vocês, bons para o negócio e bons para a cidade. Enfim, eu acho que agora está muito mais próximo do fim do que Então do que você antes. pediria hoje uma dose a mais de paciência desses operários que ainda estão nessa situação? Adelson, a gente sabe que do lado de lá, e aí tem muito trabalhor, e Dá a gente meio-dia, sensível a isso. Bate a fome. Tem contas a pagar. Somos muito sensíveis a isso. Né? Durante a pandemia, todos foram ali contemplados com cestas básicas dadas pela prefeitura. Isso foi onde a gente pôde ajudar, a gente ajuda. O que a gente pede, sim, até porque a gente já sabe que isso está muito próximo de ser resolvido de forma definitiva, é um pouco mais de paciência, se é que eu tenho o direito de pedir isso, mas eu peço, eu venho pedindo sempre. Querem fazer sua manifestação, façam sem trazer prejuízos aí a mobilidade das pessoas. Quem está nos ônibus, quem está nos carros, também está indo trabalhar, também tem que levar seu sustento para a família. Então, o que a gente pede, até porque esse tipo de manifestação com paralisações de trânsito, Adelson, não ajudam e não aceleram o processo em nada, em absolutamente Ainda nada. Joga a população contra o movimento. Exatamente. Ô, Fabrício, vamos lá, vamos ganhar tempo aqui. Mototaxistas, também tivemos aí, não tão recente, mas esse ano, algumas paralisações de mototaxistas que não estão inseridos no sistema da prefeitura, aqueles que estão padronizados. O que foi que houve e por que, graças a Deus, parou essa manifestação? Na verdade, aquela manifestação ela se deu até muito por conta da proximidade do carnaval, Adelson. Não é o primeiro ano que isso acontece, e, independente da chegada das plataformas digitais a essa atividade, isso já aconteceu outros anos, porque a gente no carnaval a gente tem ali áreas de restrições muito rigorosas, aonde só passam veículos credenciados, né, para que a gente possa ter ali uma festa organizada, uma festa com o trânsito mais tranquilo, para que as pessoas possam chegar e sair do local da festa. Então, sempre há algum tipo de manifestação. Bom, ali, de fato, foi promovida por motociclistas que não são mototaxistas regulamentados pela prefeitura. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e dizer que a gente está trabalhando e provavelmente aí talvez nos próximos 90, 120 dias, a gente já deva estar soltando mais um edital de chamamento para os interessados em incorporar o sistema de mototáxi oficial da cidade. Para quantos mais aí? Olha, a gente acredita, estamos fechando justamente esse número, mas eu acredito que em torno de 1.000 motociclistas. Porque hoje já tem mais de 1.000, né? Hoje nós temos 1.280, o que a gente pretende é chamar mais pelo menos 1.000 mototaxistas para exercer essa função. Aqui tem pergunta do nosso público, moto aplicativo, qual é a situação? É exatamente essa. Hoje não existe na previsão da lei municipal a inclusão de motos, tá, Adelson? Não existe, até a lei restringe a veículos de 4 portas, né, para serem cadastrados em plataformas digitais. Tá? A gente está já na fase... Moto não tem ainda. Moto não é nem previsto. Teria que fazer o quê? Ir para a Câmara? Olha, primeiro, lei aprovada. Segundo, a gente ainda está... A lei já foi sancionada e já foi regulamentada. Em razão da pandemia, houve alguns atrasos na execução dessa regulamentação. Nós estamos trabalhando aí já em fase final para que a gente possa, dentro de em breve, estar
colocando em prática toda a regulamentação estabelecida pela lei de aplicativos de plataformas digitais, para que a gente possa fiscalizar e regular esse serviço. Agora há pouco, algumas pessoas se pronunciaram aqui dizendo que o ponto de ônibus, famoso ponto da Brasil Gás, está sem o teto. Fabrício, é com você, com a Transalvador? Na verdade, normalmente ponto de ônibus é com a CEMOB. Tá? CEMOB. Ali acontece uma obra hoje, em razão ali da passarela que está sendo implementada para a estação Campinas. Mas eu vou pedir à nossa equipe que dê um pulinho lá para avaliar as condições e tentar buscar, mesmo que provisoriamente, uma solução. Isso, que o pessoal está se queixando, e é um ponto tradicional, né? É um ponto tradicional da capital baiana. Ô, Fabrício, BRT, em que pé está a situação? Vamos pelas obras aí? Eu percebi que a obra, ela chega ali no antigo complexo de sinaleiras da Garibaldi e entra no sentido Vasco da Gama, o BRT, né? Aí ele vai seguindo. E os viadutos, para quem sai da Avenida ACM, que vem direto, logo no começo, ali era uma tranquilidade. Hoje já começa a engarrafar de novo. Mas eu fico observando o trânsito em Salvador, que eu sou o usuário do nosso trânsito, né? Aí lá na frente um pouquinho você tem o Cidade Jardim. Aí desce uma perna do viaduto complexo Tom Jobim. João Gilberto, sim, desculpe. João Gilberto. Só que do lado, quando o carro desce, do lado tem um ponto de ônibus. Aí vem uma sinaleira. Mais à frente, na saída do Horto, tinha outra sinaleira que foi retirada. E logo depois, na frente da Ceazinha, outra sinaleira. Tudo isso ainda é por conta da execução das obras, ainda não foram retiradas. Mas ali no Cidade Jardim mesmo, ao final da obra, com a estação Cidade Jardim, nós já teremos uma passarela ali. Então, aquele semáforo que hoje está ali exclusivamente para passagem, para a travessia de pedestre, ele deixa de existir. Então, onde tem o Cidade Jardim, vai ter uma baia de ônibus também para os ônibus que param na via comum. Então, tudo ali ainda passará por modificações, Adelson. Então, a gente sabe que as pessoas às vezes se incomodam ali com alguma retenção, mas é temporário, né? Tudo que foi pensado ali e está sendo executado está trazendo os efeitos esperados. Né? Já tem efeito. Com certeza, não tenha dúvida disso. Eu tive recentemente no Cidade Jardim em reunião com a comunidade. Estão muito satisfeitos, inclusive, com a chegada do BRT ali. Vai dar muito mais tranquilidade e segurança para que eles possam chegar em casa. Eles conhecem o projeto, saíram de lá muito satisfeitos. Enfim, a gente pede um pouquinho de paciência também. Obra, a gente sabe que obra traz algum tumulto no trânsito, algum transtorno no trânsito. Por mais que a gente trabalhe para mitigar isso, para minimizar isso, a gente sempre tem. Então, já tá, todo mundo está vendo a obra bastante acelerada. Né? Você viu até Vasco da Gama ele chega ali nos barris, dos barris ele entra na Lapa. Então, esse trecho de obra que vai do Cidade Jardim até a Lapa, a previsão passada pela SUCOP, que é a autarquia da prefeitura que executa as obras, é que aí no final do ano essas obras já possam estar sendo finalizadas. Vamos lá. Eu lembro que uma vez entrevistei Fábio Mota aqui, seu antecessor na CEMOB, e ele disse: Adelson, lá na frente, daqui mais uns 2, 3 anos, alguma coisa assim, né? Vamos ter uma autopista. A gente vai sair do aeroporto e vai chegar na Lapa, por exemplo, na Garibaldi, sem uma sinaleira, né? Isso já está ocorrendo em parte. Em grande parte. O que é que incomoda muita gente ainda? Algumas sinaleiras na capital baiana, na Avenida Paralela, na entrada do bairro da Paz. Qual o sentido daquela sinaleira? Dos dois sentidos. Dos dois sentidos. E o que tem muita queixa também no nosso público é o porquê daquela geringonça, daquela passarela de ferro ainda ali. Bom, vamos lá. Aquilo ali é uma responsabilidade e atribuição do governo do estado através da CCR Metrô. A passarela improvisada. Isso está há muitos anos sob responsabilidade deles. Né? Eu mesmo, na época que estava na Transalvador, já tive algumas reuniões com eles, porque ali está previsto uma passarela que liga de uma extremidade à outra. Hoje, aquela passarela provisória, ela só vence o trilho do metrô.
Então, as pessoas descem no canteiro central e atravessam através da sinaleira. Então, aquela sinaleira, no momento que as passarelas tubulares foram retiradas para a construção da nova passarela, né, E não tem previsão, então. E eu entendo... Não tem obra nenhuma ali? Eu ouvi no final do ano passado, início desse ano, que já estava certo de começar, né, ali na proximidade do bairro da Paz. Mas a gente não pode tirar o semáforo, senão a gente vai prejudicar as pessoas, que as pessoas não vão ter como atravessar. Então, tão logo a passarela fique pronta, e aí sim eles retirem a passarela do canteiro central, a gente retira também os semáforos, porque não fará sentido ter mais o semáforo ali. Algumas perguntas aqui, e por esses dias, muita gente abordando esse tema. O engarrafamento, voltando aí ao BRT, o engarrafamento de quem vem do Rio Vermelho não, da Garibaldi, né, para acessar o Rio Vermelho. Sim, né? Exatamente. Por que está engarrafando tanto ali? E pegando o mesmo gancho de engarrafamento, tem algumas pessoas reclamando do novo acesso que vem de São Caetano para a rodovia federal, BR-324. Tem muita gente reclamando, dizendo que ali foi um trecho mal feito, que pode ter um acidente a qualquer momento. Por quê? Bom, primeiro ali da Garibaldi, há uma retenção porque ainda tem uma obra na via embaixo eles estão levantando o grade, estão ampliando, estão aumentando a altura da via ali para que, por conta de drenagem, para que não haja empoçamento. Também essa obra está muito próximo do final, e que na verdade ali o viaduto ele foi liberado para o fluxo, né, inaugurado pelo prefeito, mas a parte embaixo ainda ela está em execução. Acredito que aí ao longo do mês de abril, que nós entramos agora, ela se finalize. Então também deixaremos de ter problema. Com relação a essa obra de São Caetano, é uma obra do Estado, do governo do Estado, da Conder. Então eu não tenho ali, eu não posso passar informações mais precisas, porque de fato esse projeto, essa execução foi toda aí feita pela Conder. Ô Fabrício, por que a prefeitura retira linhas de ônibus? Explique aqui, porque o povo manda pergunta o tempo todo. Até onde eu sei, eu respondo. Onde eu não sei, eu fico esperando você responder. Importante, Adelson, que as pessoas possam entender isso de uma forma definitiva, até porque a gente reconhece, sabe que há muita resistência. Bom, Salvador ela mudou nos últimos 10 anos, né? Salvador vem mudando de forma bastante rápida nos últimos anos. Há 10 anos atrás, Adelson, me lembro que em 2012, 2013, quando o prefeito ACM Neto assumiu, ele criou o bilhete único, né, o que permitia ali a integração entre ônibus e ônibus. Então as pessoas podiam pegar mais de um transporte sem pagar nada adicional. Logo na sequência chegou o metrô, né? O metrô chegou também. O metrô é um sistema de alta capacidade, troncal na cidade, ele corta a cidade, né? E isso vai gerando necessidade de adequar o sistema de transporte da cidade. A gente não pode pensar, por exemplo, nas mesmas linhas que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, agora. Por quê? Porque a cidade mudou, né? A lógica de deslocamento das pessoas na cidade mudou, né? A gente tinha a necessidade de ter linhas em vários pontos da cidade para outros vários pontos, e isso acabava trazendo o transporte da cidade um sistema meio irracional, com linhas sobrepostas, linhas que faziam sentidos negativos antes de seguir o seu sentido normal, e isso precisa ser adequado, né? Está chegando o BRT. O VLT, daqui a alguns anos, se Deus quiser, se torne realidade na cidade. Vem outro sistema. E para isso as linhas precisam ser acomodadas. A gente precisa fazer uma otimização de frota, de linhas. Isso, uma racionalização de linhas. Tem gente que acha que tudo isso é feito para beneficiar o metrô. Não é benefício ao metrô, é benefício à mobilidade da cidade. Eu vou dar um exemplo. Como é que eu posso ter uma linha em Mussurunga que desça paralela toda, que entre no Bonocô e que vá para Lapa, por exemplo? Já tem o metrô para fazer isso. Se é todo um trajeto sobreposto ao metrô, né? Para que eu preciso ter linhas? Se é muito mais rápido e muito mais eficiente, eu pegar esses ônibus que fazem essa linha, que era uma linha muito, muito longa, estou dando um exemplo de uma linha,
e eu posso colocar ela fazendo ali a alimentação do metrô em Mussurunga, deixando as pessoas esperarem muito menos tempo no bairro para chegar no metrô. E qual o papel do STEC, do famoso amarelinho? Como é que está a prefeitura com o STEC? E hoje o papel dele melhorou com essa integração ou diminuiu aí a importância do STEC? O STEC é um sistema complementar que ele tem a sua importância de alimentação do sistema, tanto do sistema de ônibus quanto do sistema de metrô, né? A gente está repensando novas possibilidades para o STEC, né? São autorizações ali individuais, né? Você acompanhou toda essa história do STEC. Já resolveu o problema do cartãozinho deles lá? Não, eles estão integrados hoje. Estão integrados, 100% integrados, 100% integrados. Era uma queixa grande deles. Não, estão integrados, né? E o que a gente quer é arrumar, a gente está preparando um trabalho de avaliação de rede integrada, que a gente vai entender exatamente qual é a posição do STEC nesse sistema e colocar eles também para ajudar ainda mais. BRT, estamos aí inaugurando, né? Já está funcionando, novinho em folha aí, mais uma estação. Essa é a qual? É a terceira? Essa é a sexta, né? Porque você tem rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara e Pituba. São 3 ali na Avenida CM. São 3 na CM com a rodoviária e mais 3 na CM ali do Itaigara, né? Esses motoristas desses ônibus do BRT, eles são vinculados à Eles são vinculados à concessionária, na verdade, as duas concessionárias. O BRT, quem opera são as duas concessionárias. E quem compra o buzu? Entre eles compram os ônibus. Não é a prefeitura? Não. Não é como, por exemplo, o ferryboat que o Estado compra e entrega para a empresa. Todo investimento previsto na concessão dos ônibus de Salvador, todo investimento é feito pelos concessionários. Hoje são quantos ônibus no BRT? 44 ônibus, sendo 8 elétricos. Salvador sai na frente nessa operação de transição à eletromobilidade. E, inclusive, hoje nós temos aí a visita de técnicos da Prefeitura de Goiânia. Que vem conhecer o BRT Salvador para implementar lá. Pronto, tá aí. E quando é que a gente vai estar indo até a estação da Lapa, né? Isso. De BRT, final do ano? A previsão de final de obra, Adelson, é final de ano. É claro que pode, por alguma razão, estender um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente está trabalhando com essa perspectiva. Para a gente finalizar aqui, uma pergunta bem localizada. Seu Fidelis, ele está ouvindo a gente lá na Ribeira, ele diz que vem para Vasco da Gama com frequência. Ele quer saber aquele retorno da Vasco da Gama, na Vasco da Gama, o primeiro retorno, quem sai da Lapa tem o primeiro retorno na frente da Caixa Econômica, e ali vai passar o BRT. Como é que vai fazer? Vai ter que ir lá embaixo agora? Porque antes tinha uma cena. Eu sei que retorno é esse que está falando. Na frente ali do Baratão, por ali. Sim, sim. Porque antes tinha uma sinaleira que hoje só fica no amarelo. Não, aquele retorno, ele permanece. Ele tem uma importância. O BRT ele não está impedido de parar no semáforo. Isso acontece. Então vai ter semáforo. Não, vai ter que ter semáforo, porque aqueles retornos são retornos importantes. Alguns deles, não é o caso daquele, mas alguns deles serão relocados, né? Para a gente poder justamente otimizar o tempo semafórico, melhorar ali tanto para o trânsito, mas principalmente para o veículo de transporte público. Valeu, Fabrício. E a mobilidade, o pessoal tá aqui querendo saber se vai ter mobilidade legal mesmo para o mercado do peixe lá na Água de Meninos, né? Que vai ter o viradão lá, né? Da Semana Santa, né? Sexta, né? A Trançador sempre prepara lá e Décio está à frente e atuando com muita competência ali à frente da Trançador. Certamente terá uma operação montada para garantir a tranquilidade e o peixe do final de semana. Pronto, vamos trazer Décio aqui também, que comanda hoje a Transalvador. Fabrício Miller, um abraço, tudo de bom, viu? Abraço a Deus, um abraço a todos. Na Bahia são 7h44. Urgente. Sociedade.